Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica do Espírito, e vigiando nisto em toda perseverança e súplica por todos os santos. É algo que o apóstolo Paulo estava preso naquele contexto, né? Ele ora, pedindo por si. Aqui eu peço também, que, aplicando, no caso, a mim que estaria ministrando a palavra hoje, peço que nós estejam orando, intercedendo. Mas assim, por mim, para que me seja dado, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Amém. Pelo qual, no caso aqui, lógico, o apóstolo Paulo, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Então, aqui nós temos uma exortação, nós estarmos orando uns pelos outros, intercessão aqui, intercedendo, explicando por todos os santos. Então, essa oração que nós estamos, veja que esse texto aqui é um texto de guerra, meus irmãos. É um texto onde nós vemos que nós estamos no meio de um combate, no meio de uma batalha, enquanto nós estamos nessa guerra. E nos mostra aqui que nós precisamos estar preparados, precisamos estar tomando toda a armadura que Deus nos fornece. E batalhando. E nessa batalha a gente não batalha sozinho. Nós batalhamos, nós somos o exército do Senhor. Nós somos alistados pelo Senhor Jesus, batalhamos no seu exército e devemos estar dando cobertura uns para os outros. Devemos orar uns pelos outros. Amém. E especialmente que a igreja possa estar intercedendo pelos ministros do Evangelho, aqueles que ministram a palavra, aqueles que pregam a palavra. Mas tem outro aspecto que eu quero trazer aqui, que hoje nós vamos voltar a tratar do tema de seitas e heresias. Nós havíamos começado a abordar esses temas de seitas e heresias no início de 2023, 2 anos atrás. Nós havíamos começado vendo que várias seitas e heresias assim, diferentes, e se eu não me engano, acho que foi no início do ano passado. No início do ano passado nós demos uma pausa na parte de seitas e heresias e começamos a trabalhar as marcas de uma igreja bíblica e saudável, vendo ali sobre pregação expositiva, sobre teologia bíblica, a preservação das escrituras, o evangelho, o evangelismo, membresia da igreja, discipulado, disciplina, liderança, conversão, e agora voltando a esse tema de seitas e heresias. Quando nós olhamos assim, meus irmãos, e percebemos que nós estamos numa guerra, justamente o fato de nós estarmos aqui reunidos, ou seja, a congregação, a igreja do Senhor, no que se relaciona nessa analogia de uma guerra, a igreja é o quartel-general. A igreja é onde o povo de Deus se reúne justamente para ser treinado, justamente se reúne para ser capacitado, para ser suprido de toda a armadura que precisa para poder estar batalhando nesse mundo. E hoje nós vamos estar vendo sobre, especialmente assim, as religiões de matriz africana. Qual que é o foco? Justamente nós estarmos preparados para quando tivermos, por exemplo, que evangelizar alguém que faz parte desses cultos, a gente possa ter alguma noção, pelo menos, do que eles creem. Não que isso por si só vai ser algo assim, essencial para que
eles venham, né, a se converter. O que de fato é essencial, que não pode, né, faltar de modo algum, é a pregação do Evangelho, a Escritura. Mas, assim, ignorarmos, né, qual é o tipo de crença, qual é o tipo de fé das pessoas a qual nós vamos tentar evangelizar, também não é algo sábio. Então, vamos começar a ver aqui algumas questões. Das várias religiões assim, de matriz africana que nós temos aqui no país, as principais, as duas principais, podemos dizer assim, existem mais, tá? Mas as duas mais conhecidas é a Umbanda e o Candomblé. Ambas, né, essas, podemos dizer assim, religiões ou seitas, ambas elas têm o seu surgimento no Brasil mesmo. Elas não têm a sua origem de fato na África. Elas têm a sua origem de fato no Brasil. Elas já têm uma origem, digamos assim, justamente num certo sincretismo, né, quando lá, desde os anos 1500, né, naquele século, né, século XVI ali em diante, onde aqui no Brasil se começa a se comprar escravos, né, para poder trabalhar nas terras aqui do Brasil, né, os colonizadores, né, portugueses e tudo mais. Então foram trazendo, né, escravos lá da África, e os escravos da África trouxeram junto, né, a sua cultura, a sua religião, só que é óbvio que ela não permanece, né, aqui no Brasil exatamente, né, no mesmo padrão, né, do que acontecia lá. Tem uma origem no que eles faziam lá, mas não é exatamente igual. Por exemplo, lá na África não existe, por exemplo, o candomblé na África, a não ser que um brasileiro foi para lá e pratique o candomblé lá. Não existe Umbanda na África, né? A não ser que um brasileiro que tenha se mudado para lá e pratica Umbanda, vai lá e pratica Umbanda lá, mas elas não são de fato, né, originárias lá da África. Elas acabam, assim, surgindo no sincretismo do Brasil. E essas duas vertentes principais, assim, elas, por mais que muitas vezes se confundem, né, uma com a outra, assim, muita gente, né, alguém sabe, por exemplo, assim, diferenciar, né, qual a diferença entre a Umbanda, qual a diferença entre o Candomblé, por exemplo? Alguém saberia listar assim, as diferenças uma da outra? Né? E de fato, muitas vezes, sabe, há uma mistura, há um sincretismo, né, tão grande que algumas vezes aqueles que dizem, né, praticar uma ou outra dessas religiões, as próprias diferenciações que há entre as duas, muitas vezes há uma certa mescla. Né? Mas basicamente assim, as principais diferenças entre uma e outra é o seguinte: a parte do Candomblé, eles vão cultuar, né, divindades africanas, né, que eles chamam de orixás. E aí tem estava lendo, a gente estava comentando, né, especialmente foi o Léo, né, eu estava conversando com o Léo, assim, inclusive quando eu estava lendo ele, e aqui tem vou ler aqui uma lista, né, desse grupo assim, chamado Panteão Africano, né? O que é um panteão? O panteão é uma lista de deuses, né? E aí existe lá o panteão egípcio, né? Tem vários lá, tem Osíris, Ísis, Horus, né? Vários outros. O panteão grego, né? Aí tem lá Zeus, Hermes, né? Artemis, outro. O panteão romano, é bem parecido com o grego, mas já vai ter outros nomes, né? Nomes dos planetas, por exemplo, Marte, Júpiter, Saturno, né? E assim por diante. Que também são todos femininos. Né? São todos. É uma coisa interessante. Eu já vou chegar, né, no ponto aqui, né? Mas justamente nessa comparação que a gente pode fazer com esses panteões, né, dessas nações, desses países. O que acontece? Quem são então esses orixás, né? No caso do Candomblé?
os orixás eles são considerados por eles, né, divindades intermediárias. Divindades intermediárias, ou seja, são deuses intermediários. Óbvio, são falsos deuses, não são deuses, né, de verdade. Mas são intermediários. Intermediários entre quem? Eles creem que existe um Deus, assim, maior, um Deus supremo, e eles dão um nome para esse Deus maior, assim, eles dão um nome ou de Olorum ou de Olodumaré. Esse é o nome que eles dão para esse Deus que seria o Deus supremo deles. E os orixás seriam essas divindades inferiores, menores, que seriam mediadores, vamos dizer assim. Aqui é um negócio bem. Já complica de início aí, né? Porque não existe outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo. Sim. Então nós vemos, por exemplo, lá comigo em 1 Timóteo, capítulo 2. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Versículo 5. Diz assim, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho. Então não há outro mediador, não há nenhum tipo de santo, não há nenhum tipo de orixá ou de qualquer outra divindade que o homem crie para cultuar. Não existe outro mediador a não ser Jesus Cristo. Aleluia. Vamos aqui, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Vejam, para que houvesse um mediador, Deus ele enviou o seu Filho ao mundo. Como diz lá João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Só existe Jesus Cristo, o único mediador. Ele diz em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então não há outro caminho, não há outra forma de chegarmos ao Pai a não ser por Cristo. E Cristo mesmo não é um Deus menor, como por exemplo os testemunhas de Jeová afirmam na sua heresia ariana. Jesus Cristo não é um Deus menor. Jesus Cristo ele é coigual ao Pai e ao Espírito Santo, porque nós não cremos em 2 deuses ou em 3 deuses, nós cremos em um só Deus, e esse Deus ele existe em 3 pessoas. A pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Não é um Deus em 3 pessoas, mas não são 3 deuses, é uma mesma essência divina, é um só Deus, uma só divindade. Não temos 3 deuses, nós temos uma trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Então Deus ele se manifestou em carne na pessoa do Filho, ele se manifestou em carne para que pudesse ser o mediador entre o homem e Deus. Então, Jesus Cristo, aqui ó, Jesus Cristo o homem, ou seja, Jesus Cristo é Deus, o Filho, que se manifestou em carne, se fez homem, para que pudesse ser o mediador entre Deus e os homens. Não há outro. Então ele não é um Deus menor que faz a intermediação, tá? Ele é coigual ao Pai e ao Espírito Santo. Agora, uma coisa assim, esses orixás do candomblé, existem vários mitos, né, lendas, né, para a origem desses orixás. Uma delas, né, diz assim, ó, isso é uma citação, né, de um livro, né, no caso desse livro aqui eles citaram, né, um livro desse pessoal, né, que segue essa linha, né, do candomblé, assim, onde eles descrevem como é que teria sido a origem dessas divindades que eles servem, que eles adoram. Só para vocês terem uma noção, né, de como é que é essa lenda, né, essa fábula.
do pessoal do Candomblé. Diz assim, ó, do consórcio de Obatalá, o céu, com Obudua, a terra. Diz assim, ó, o céu e a terra, né, teriam se unido, se casado, e nasceram 2 filhos, Aganju, a terra firme, e Iemanjá, as águas. Desposando seu irmão Aganju, Iemanjá deu à luz Urungano, e daí seria o ar, as alturas, o espaço entre a terra e o céu. O Urungano, que seria o filho da Iemanjá, o Urungano concebe incestuoso amor por sua mãe. E aproveitando a ausência paterna, raptou-a, ou seja, ele raptava a Iemanjá e violava ela. Aflita e entregue a violento desespero, a Iemanjá desprende-se dos braços do filho, foge alucinada, desprezando os infames propósitos da continuação às ocultas daquele amor criminoso. Persegue-a, Urungano, o filho dela persegue ela, mas para essa detalhe não, a tal da Iemanjá cai morta. O corpo dela cresce muito, dos seus seios monstruosos nascem 2 rios, que a gente se reúne, constituindo uma lagoa, do ventre enorme que se rompe, nascem aí os orixás, Dadá, Xangô, um monte de outros. Aí então, a lenda, né, a fábula de como é que surgem os orixás no Candomblé. Que absurdo. Olha o padrão da história, olha o padrão daquilo que é considerado algo divino, né, por eles, e ao qual eles servem. Mas, vamos continuar aqui. Então, o que acontece? O Candomblé, então, eles vão servir essas divindades africanas, né, que são chamadas de orixás. E já o pessoal da Umbanda, né, de forma diferente, lógico, vão existir vários tipos diferentes de Umbanda, vamos dizer assim, né? Mas existem alguns tipos de Umbanda que eles não têm esse vínculo com os orixás, mas eles servem a espíritos ancestrais, ou seja, é uma linha mais semelhante ao espiritismo. Então a Umbanda, ela tem um sincretismo maior, por exemplo, com o espiritismo kardecista do que o Candomblé. O Candomblé ele tenta ser, vamos dizer assim, ele tenta ser mais próximo, né, ao que seria a religião que era praticada na África. Tenta ser mais próximo, porque não é exatamente igual. Mas, né, a Umbanda já não. A Umbanda ela tem esse vínculo, mas é uma mistura, né, com outras religiões. A Umbanda é uma espécie de mistura da religião que veio da África com o catolicismo e com o espiritismo kardecista. Então, a Umbanda já vai ser uma mistura dessas 3 religiões. E aí eles cultuam, então, espíritos ancestrais, que eles chamam, então, de caboclos. Os caboclos seriam tipo, os espíritos dos índios que morreram, que eles incorporam, então, esses espíritos, né? Assim como no espiritismo kardecista eles dizem, né, incorporar, a gente sabe que são todos demônios, mas no espiritismo kardecista eles dizem incorporar, né, pessoas que morreram. Na Umbanda é algo semelhante, que naquela linha mais, né, do Candomblé já é diferente. No Candomblé eles não têm essa incorporação de espíritos de pessoas que morreram. No Candomblé, em alguns períodos, em algumas circunstâncias, eles até têm uma incorporação de orixás, mas não de espíritos de pessoas mortas. Já na Umbanda eles creem dessa forma, né? Eles incorporam caboclos, que seriam espíritos de índios, pretos velhos, que seriam os africanos, né, que morreram, os escravos que morreram, ciganos, dentre outros, assim, né? Ou seja, é algo bem mais próximo, né, do espiritismo kardecista, vamos dizer assim, mas também, óbvio que vai ter essas misturas, né? Vai ter essas misturas entre o Candomblé e o Umbanda. Então muitas vezes eles vão ter ali uma espécie de incorporação de orixás ali na Umbanda também, né? Vai ter muitas vezes uma certa mistura assim, entre o outro. Outra diferença entre os dois é que um tem, no caso da Umbanda, eles não têm necessariamente um rito de iniciação, como tem no Candomblé. O Candomblé tem aqueles ritos de iniciação que ficam assim, 21 dias lá,
separado do lugar, sabe, um monte de rituais, né, de sangue, essas coisas assim. Isso é uma linha mais semelhante, vamos dizer, mais do candomblé. Né? O Umbanda normalmente não tem muito isso. Outra diferença entre os dois, do Umbanda e o candomblé, é que aquela questão assim, aqueles altares, né, aqueles congás que chamam, né, cheio de dígitos e tal, isso é uma prática mais da Umbanda, normalmente, especialmente com aquelas imagens, né, de santos católicos. Assim, isso é uma prática da Umbanda. Normalmente no candomblé não vai ter esse congás. Eles vão ter imagens assim, até mais imagens bem de cunho africano mesmo. Assim, eles não pegam assim, as imagens do catolicismo, no caso do candomblé. Só na Umbanda. Na Umbanda é que eles pegam essas imagens do catolicismo. Outra diferença é as cantigas, né, do culto deles. As cantigas normalmente na Umbanda ela vai ser em português, enquanto no candomblé eles vão dar preferência para as línguas africanas, por mais que tenha às vezes em algum momento, né, alguma fala em português, mas eles vão dar preferência para os cantos nas línguas, dos vários povos, regiões diferentes da África, né, que é mais de uma língua, então eles vão dar preferência para esse tipo de canto assim. Outra diferença entre os dois é que na Umbanda nem sempre tem sacrifício de animais, muitas vezes sim, né, mas tem algumas linhas da Umbanda que não tem. Já no candomblé é padrão, né, o culto deles ter sacrifício de animais. Quinto, quinto é esse, sexto tem aquela questão dos búzios. Búzios é uma prática do candomblé e não da Umbanda. Na Umbanda normalmente não vai ter aquela coisa de ler a sorte, o futuro e tal, tentar desvendar isso com aquele jogo de búzios e tal. Isso aí é algo mais do candomblé, né, e não da Umbanda. E uma outra, também uma diferença, né, que existe entre os dois é que a Umbanda, uma vez que há esse vínculo maior, né, com o espiritismo kardecista, essa mistura assim, eles têm reencarnação, ou seja, as pessoas se mostram reencarnar, quando que no candomblé, normalmente, né, apesar de pode haver diferenças, né, de pensamento, mas no candomblé eles têm que a pessoa morreu, deixa de existir. Não tem em vida depois da morte. Né? A vida é aqui, morreu, não existe mais, e é isso, vida é história. Então é uma diferença entre um e outro. No crê em reencarnação, no caso do candomblé, normalmente tudo termina com a morte. Só para fazer só mais uma informação aqui, que é sobre ela, recém viramos o ano, né? Final, dia, hoje a gente está, hoje é dois. Recém virou o ano, né? E como a gente sabe, toda essa virada de ano sempre tem, na virada do ano, várias práticas das religiões de matriz africana, especialmente no mágico. Então, aquelas várias tradições, vários ritos ali de pular ondas, né, de se vestir de branco. Né, se vestir de branco é algo, né, que a origem, né, vem, né, da questão da religião africana, as cores dos orixás e tudo mais. E aqui tem me chamou a atenção aqui, justamente por causa desse contexto, né, de virada do ano, assim, que é uma informação que eles trazem nesse livro, assim, o seguinte: o Papa Lorixá, né, no caso é um pai de santo, né, o nome dele é Jamil Rashid, um líder muito respeitado dentro da Umbanda do Brasil. Ele explica porque as pessoas vão à praia homenagear a Iemanjá. Iemanjá, até que a gente estava brincando, né, não sei com quem a gente estava conversando esses dias, né, que o povo crente de Capão normalmente chama, né, aquela imagem que tem, né, que,
os ímpios chamam assim de santinho, né? Mas para nós sabemos que aquilo não é santo, né? Santo Deus, santo somos nós, o povo de Deus. A imagem é uma imagem representando um demônio, né? Que inclusive é um espírito imundo, descrito na Escritura, não algo santo, é o contrário, é uma representação de um espírito imundo. Mas, né, o apelido que foi dado é boneca, para não ofender, né, de modo mais. Aí ele se chama boneca. Até essa é uma coisa interessante, né? Fugir um pouquinho do tema, não tanto. Né? Eu lembro uma vez, era que eu estava ainda noivo da Marina, foi no início de 2014. Era um período assim que eu tinha solicitado, eu trabalho na Caixa Econômica Federal, e eu tinha solicitado uma mudança, uma transferência para a cidade de Nova Prata. Pedi essa transferência, e estava demorando um pouco, né, para acontecer assim, e daí época eu já estava noivo da Marina, um gerente lá da Serra, né, da cidade de Bento Gonçalves, ligou para mim, era o dia que eu estava indo para visitar a Marina, estava vindo de ônibus, né? Não sei por que eu estava indo de ônibus, mas provavelmente estava sem carro, assim, estava indo de ônibus para Porto Alegre, para visitar a Marina. E eu estava no caminho, assim, e aquele gerente me liga, né? Ele era da parte da pessoa jurídica, assim, e ele disse, dei uma olhada, tenho intenção de vir para a Serra, colocou Nova Prata, mas também, né, eu tinha botado a opção de Bento Gonçalves e Veranópolis, né, também, que é cidades perto de Nova Prata. Muito colocou, né, Nova Prata, mas como segunda opção, né, Veranópolis e Bento Gonçalves e tal. Né, assim, gostei do teu perfil, né, quero que tu venha para cá, só que tem o seguinte, tem um outro funcionário lá de São Paulo, não sei se é de São Paulo ou Paraná, que quer vir para cá. Só que eu não quero que ele venha para cá. Ele está com um filho doente, uma coisa assim, né? E assim, eu não quero que ele venha, né? Eu gostei do teu perfil, então tu é casado? Como é que é? Ele perguntando, eu disse, não, eu tô noivo. Daí, então tu faz o seguinte, tu mora em Capão, né? Daí eu conhecia Capão aqui, né? Faz o que, sabe a Santinha lá, ele falou assim para mim, né? Vai lá e reza para ela, né, para conseguir essa vaga. Eu disse assim, eu vou rezar, né? Eu vou orar para Deus vivo. Aí ele tá, não, assim, você é doido, né? Tá, então faz assim, eu vou te passar o telefone do superintendente e tu fala com ele assim, tu diz para ele só que a tua noiva engravidou e que tu precisa ir para não, peraí. Eu não vou inventar mentira. Esquece isso. Não vou mentir, eu não posso mentir. Eu só posso falar a verdade. E aí, assim, sabe, olha o cara, sabe, né? As propostas dele, né? Eu vi que as questões que envolveu a imagem da Iemanjá. Mas assim, né, no final das contas, assim, assim que eu desliguei o telefone, né, tem um cara que eu não quero ir para essa agência que tem que mas, continuando, aí diz assim, ele explica então por que situação para homenagear, né, a Iemanjá. Aí diz assim, o mês de dezembro é o mês da espiritualidade, quando todos os guias-chefes dos templos da Umbanda pedem para que todo o corpo mediúnico esteja presente à terra sagrada que é o mar. Mas porque os guias pedem, justamente o mês de dezembro, é o último mês do ano, os presidentes espirituais levam presentes a Iemanjá, a todas as falanges legiões de espíritos das águas, e nesse contato do médium com a natureza, ou seja, o mar sagrado, que chamam de caminho, ele recebe os fluidos benéficos para a limpeza do corpo fluídico, recebendo maiores vibrações para a mediunidade. Ou seja, basicamente para a pessoa poder incorporar mais, estar mais, né, aberta, vamos dizer assim, para receber mais espíritos, ou seja, para poder estar cada vez mais aberta, né, à posição.
Mas aí na sequência, quando as oferendas que se fazem a Iemanjá, Zora Seujão diz: os presentes são montados num imenso cesto, né, sabão, perfumes, flores naturais, artificiais, lenços de renda, cortes de fazenda, figurinos, colares, braceletes, dinheiro. Tudo é acompanhado de cartas, súplicas dos fiéis que pedem uma graça. É lançado ao mar para que ele seja aceito de Iemanjá. E aí tem uma coisa, né? Eu nunca vi, eu não lembro se eu cheguei a ver já presencialmente uma situação dessas, tá? Não lembro. Né? Mas aí na televisão eu já vi assim, essa situação deles levando aqueles barquinhos, assim, não sei se é um negócio assim. E na minha ideia o negócio era para ir flutuando. Mas não, diz assim, ó, para que ele seja aceito por Iemanjá, deve mergulhar nas águas. Se boiar é sinal de recusa e descontentamento. Então é preciso fazer novos sacrifícios, novas oferendas para ter essa proteção. E uma minha ideia era bem ignorante, achava que era para aquele negócio de ir flutuando. Né? E eu até achava assim, como é que o negócio vai flutuar? Ele enche de coisa no mar, né? Tudo assim, como é que o negócio vai flutuar? Né? E não, o objetivo não é flutuar mesmo, o objetivo é deixar tudo bem. É cair no meio do mar, sujar tudo, né? Bem complicado, né? Deixa eu ver. Então vamos lá. A gente já viu ali, né? Especialmente quando eu li sobre aquela origem, né, dos orixás ali. Ou seja, que são isso? São mitos, são fábulas. O termo fábula, na Bíblia ele vai aparecer várias vezes o termo fábula. Só que a tradução do termo fábula vem de uma palavra grega, que é a palavra mitos, que é a palavra que dá origem ao nosso termo português, mitos. O termo mito, ele faz referência a quê? A uma história inventada, algo que não é verdade. Então, mito, fábula, não é uma história verdadeira, não é uma história verídica, algo que de fato aconteceu. O que nós temos na Escritura, meus irmãos? Nós temos fábulas e mitos, ou nós temos um relato histórico de acontecimentos? Nós temos um relato histórico de acontecimentos. Nós não temos mitos ou fábulas na Escritura. Pelo contrário, a Escritura ela se opõe aos mitos e fábulas. Vamos abrir aqui alguns textos, irmãos. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16 ao 21. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículos 16 ao 21. Olha que tremendo que o apóstolo Pedro escreve aqui, movido pelo Espírito Santo. Porque não vos fizemos saber o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas astuciosamente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Aleluia. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Então vejam, os irmãos, que Pedro está relatando algo que ele viu e ouviu, ele foi testemunha desses fatos. Ele não está ali pregando o Evangelho, que foi ali que ele se juntou ali, vamos estudar aqui, Pedro, Tiago, João, os outros apóstolos. Como é que a gente pode inventar uma história bem legal para fazer as pessoas acreditarem nisso? Não foi isso. Não foram, como diz aqui, fábulas astuciosamente compostas. O Evangelho, as Escrituras, não são fábulas astuciosamente compostas. É um relato de uma história verídica. Amém. O relato do Evangelho nós temos em Mateus, em Marcos, em Lucas e João, é aquilo que eles viram e ouviram. Lucas, quando ele escreve, o próprio Lucas, ele mesmo não chegou a ver, mas ele mesmo já descreve a forma como ele redige o Evangelho. Veja Lucas capítulo 1.
Lucas 1, versículo 1 em diante. Tendo, pois, muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio. Então veja que ele está falando, que o Evangelho foi anunciado por pessoas que presenciaram todas as coisas, todos os fatos ocorridos, e foram ministros da palavra. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-lhe já informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Então veja que ele fala aqui de pessoas que foram testemunhas oculares, pessoas que presenciaram todos os fatos. Então tudo aquilo que Lucas escreveu, aquilo que Lucas, vamos dizer assim, óbvio que Lucas foi envolvido pelo Espírito Santo a escrever o Evangelho de Lucas. Mas ele mesmo escreve que ele não recebeu todas essas informações por uma revelação. As informações, Deus o conduziu, Deus moveu ele a escrever todas as palavras que estão no Evangelho. Mas as informações que ele teve foram informações que ele conseguiu com as pessoas que presenciaram os fatos. Pessoas que foram testemunhas oculares de todos os fatos. Então ele não estava nem inventando nada, não eram histórias fictícias. Tudo são fatos que ocorreram. Amém. Então quando a gente lê, por exemplo, uma notícia, aconteceu um acidente em tal lugar, isso não é uma fala, é um fato, é algo que aconteceu. É muito diferente de pegar lá a historinha da Chapeuzinho Vermelho, o lobo mal, isso aí é um fato, é algo que não aconteceu. Mas agora, a Escritura não é clean, está longe de ser uma fala. Voltando lá para 2 Pedro, aí diz assim, versículo 19, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que ilumina o lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então toda a Escritura, meus irmãos, ela foi inspirada por Deus. Os homens santos falaram, eles foram movidos, compelidos pelo Espírito Santo a escreverem e escrever. Não foi algo, vejam, não foi produzido pela vontade do homem. Não era ali simplesmente o Pedro, estou querendo escrever algo, deixa eu ver, o que eu vou escrever aqui hoje? Quem moveu Pedro a escrever o que ele escreveu foi o Espírito Santo. O Espírito Santo foi quem moveu. Mas, vamos continuar. Abra comigo agora em 1 Timóteo 4, versículo 1 em diante. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Do versículo 1 até o 8. Diz assim, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Meus irmãos, eu posso falar aqui com todas as letras, tá? Toda a doutrina, tanto da Umbanda, como do Candomblé, como de todas as demais ramificações dos cultos, vamos dizer assim, chamados, procedência africana, todos eles se encaixam neste texto. Eles são doutrinas que são doutrinas de demônios. Não, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Isso nós temos ouvido falar, meus irmãos, de várias pessoas que têm saído de igrejas evangélicas, têm ido parar no Candomblé, em Umbanda. Por que essas pessoas fizeram isso, essa mudança, de saírem de uma igreja e irem para uma seita, para uma religião? Assim. Porque, diz aqui,
deram ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Versículo 2: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Como mais a gente vai dizer, né, lá em 2 Timóteo, não vou abrir aqui agora, mas fala assim daqueles que são enganadores, né, e que eles, dizem assim, eles enganam e são enganados. Então, normalmente a pessoa que ela está promovendo engano, dificilmente é alguém que está ciente de que aquilo que ela crê é um engano, e que ela propositalmente, né, está ali enganando outros, mas ela mesma não crê naquilo, né, entende que não é um engano. Normalmente, podemos dizer, 95, 99% das vezes, aqueles que está promovendo engano, ele mesmo anteriormente foi enganado. E aí entra a questão, né? Ele está enganando, mas ele é sincero. Ele é sincero porque ele tem uma sinceridade, ele crê naquilo, né, com sinceridade, mas sinceridade salva, meus irmãos. Alguém, assim, a maioria das pessoas que vão para o inferno, elas vão para o inferno sinceramente enganadas. Mas o fato de crer numa mentira com sinceridade não vai fazer com que essa pessoa seja salva. Porque nós precisamos crer sim com sinceridade na verdade do Evangelho. Precisamos crer nas Escrituras. Precisamos crer em Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Aí diz assim, proibindo o casamento, ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis, para os que conhecem a verdade, a fim de usar deles com ações de graças. Veja que por mais que o texto aqui não está falando diretamente das religiões de matriz africana, mas o texto ele se aplica, porque não existe também isso nas religiões de matriz africana, especialmente esse aspecto de privar, né, de que se abstenham de alguns alimentos. Toda vez que tem ali, né, alguém tem, assim, o cara serve a tal orixá, o cara serve ao outro orixá, né, lá tem um guia tal. Normalmente, essas entidades, né, que dominam aquela pessoa, ordenam que aquela pessoa não coma de tais coisas. Então, ela vai ter que se privar de alguns tipos de alimentos por ordem, né, mandamento daquela entidade que domina ela, controla ela. Ou seja, vamos aqui, né, são doutrinas de demônios. Vamos aqui, proíbe o casamento e ordena a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis, para os que conhecem a verdade, a fim de usar deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar sendo recebido com ações de graças. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e diversas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, pela promessa da vida presente e da que há de vir. Então veja que coisa, só que ele fala, rejeita as fábulas profanas e diversas. Rejeita as fábulas. Sempre a Escritura vai nos ordenar a nós estarmos atentos quanto àquilo que é fábula e rejeitarmos aquilo que é fábula. Aquilo que é mito não faz parte da nossa fé. Nós não somos chamados em momento algum na Escritura a crermos em qualquer tipo de mito, em qualquer tipo de fábula. Pelo contrário, rejeita as fábulas profanas de Deus. Com certeza, as fábulas, né, dessas origens de orixás e tudo mais são fábulas profanas. Afinal, olha bem o contexto, né? Filhos violando, estuprando, né, a própria mãe e tal. E esses são os deuses que são servidos, né, nessas religiões, que são adorados nessas religiões. Continuando, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1 ao 5. 2 Timóteo 4, versículo 1 ao 5. Quer dizer assim: conjure-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vida e no seu reino, que pregues a palavra,
Indes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão essa doutrina, mas tendo coceira dos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme os próprios concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, se sofre em tudo, sofre as seduções, faz a obra do evangelista por um ministério. Então veja que é dito que virá tempo, especialmente aqui, retomando, versículo 3 e 4, virá tempo em que não suportarão essa doutrina. Tem pessoas, meus irmãos, que tu vai pregar essa doutrina e elas não vão suportar. E, inclusive, eu não estou falando aqui só de pessoas de fora da igreja, inclusive pessoas dentro das igrejas. Porque quando fala aqui, porque virá tempo que não suportarão essa doutrina, essa profecia aqui, meus irmãos, ela está falando especialmente para aqueles que são conhecidos como fazendo parte do povo de Deus. Virá tempo em que não suportarão essa doutrina. Porque uma coisa óbvia é que o mundo não suporta essa doutrina. Mas para dizer assim, virá tempo em que não suportarão essa doutrina, é óbvio que está falando de quem? De alguém que antes era reconhecido como fazendo parte do povo de Deus. E novamente daí volta. Por que tem pessoas saindo das igrejas, indo parar em banda, candomblé, entre outros? Houve um tempo que se batizou das árvores, estava ali, depois passa alguns anos, vira um pai de santo, uma mãe de santo. Tá. Por quê? Porque não suportou essa doutrina. Tendo coceira nos ouvidos, amontou para si doutores, mestres, conforme as suas próprias concupiscências, suas próprias cobiças, seus próprios desejos. E então desvia os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Desvia os ouvidos da Escritura, não querem mais ouvir a palavra de Deus, e se voltam para as fábulas. Tem a fábula lá do orixá lá. A mulher lá explodiu e surgiu outros. Vou voltar para as fábulas. Desviam os ouvidos da verdade e voltam para as fábulas. Uma coisa interessante, né, sobre um parágrafo ainda desse livro. A Bíblia relata, por exemplo, que foi Noé quem construiu a arca para escapar da destruição de tudo. Jamais um líder cristão dirá que foi o apóstolo Pedro quem construiu, nem dirá que foi Abel ou Salomão. Se alguém diz assim, né, Abel construiu a arca, né? Tem aquela piadinha, né? Quantos animais Moisés pôs na arca? E aí depois o povo vai falar, 2, não, foi Moisés, não é. O que acontece? Na Escritura não tem contradição assim, né, de achar que foi um, achar que foi o outro e tal, né? Um conta uma história que foi um, outro conta uma história que foi outro, e contradições e tudo mais. Na Escritura não existe isso. Abraão foi Abraão, ninguém confunde Abraão com Isaac, ninguém confunde Isaac com Jacó. Cada um tem a sua religião bem específica. Cada um deles, cada apóstolo, cada profeta, cada personagem, tudo está no seu devido lugar, sem contradição. Agora, o mesmo não acontece no mundo afro, onde um pai de santo diz uma coisa, outro diz outra coisa, com base na informação que lhes foi passada oralmente. Ou seja, uma hora a origem dos orixás é do jeito, aí tu vai lá no outro terreiro, eles vão dar uma outra explicação para como é que foi a origem. Aí um crê que morre e é de tal jeito, o outro crê que é de outro jeito. E é uma confusão, uma miscelânea de coisas. Felizmente a fé cristã conta com a Bíblia Sagrada, uma obra de todo confiável. Aleluia. Outro aspecto agora, né, que é a questão dos sacrifícios aos ídolos. Toda oferenda, né, que é feita, normalmente conhecidos os despachos, né, por exemplo, das esquinas. Esses são, podemos dizer, sacrifícios, né, ou ofertas feitas a ídolos.
O que nós vemos na Escritura? Vamos ver juntos em Deuteronômio, capítulo 32. Deuteronômio, capítulo 32. Versículo 16. A 18, diz assim: com deuses estranhos provocaram azedos, com abominações o irritaram. Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus, aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, aos quais não temeram vossos pais. Esqueceste da rocha que te gerou, e em esquecimento puseste o Deus que te formou. Eu vejo que isso é bem claro, para dizer que todo sacrifício feito a outros deuses entre aspas, na realidade são sacrifícios a demônios. É bem específico. Sacrifícios ofereceram aos demônios. E aqui há um detalhe muito interessante nesse texto, meus amigos. Porque quando alguém estuda sobre religiões e história das religiões e tal, às vezes se afirma assim: as primeiras religiões que surgiram, ou a primeira religião que surgiu, é a religião animista, eles falam assim. O que é a religião animista? Né? É nesse aspecto, sabe, aquele culto às forças da natureza, né? Ou culto às plantas, aos animais, ao sol, à lua, né? As coisas assim, e todas aquelas superstições envolvidas, né? Nessas questões, as tempestades e tudo mais. Onde, de fato, né, cada um desses aspectos, né, é simbolizado, né, pelos orixás ali. Um simboliza as águas, outro simboliza, né, o céu, o ar e assim por diante. Só que, mesmo assim, isso é uma mentira, essa história de que a primeira religião, que a primeira... não, isso aí é quando o homem começou a se esquecer de Deus, começar a se voltar para esse tipo de prática, para esse tipo de culto. O homem, vamos dizer assim, a primeira coisa que o homem criou, depois de ter se afastado de Deus, depois de ter se esquecido de Deus, aí sim. Mas, de fato, a primeira religião, o primeiro culto que existe na história da humanidade é o culto ao Deus vivo. Amém. Quem foi o primeiro homem e a primeira mulher? Adão e Eva. Por causa eles serviam as forças da natureza, alguma outra coisa assim? Não. Eles serviam a Deus. Eles conheciam a Deus. Abel servia a quem? E o próprio Caim foi oferecer, né, sua oferta de alimentos ali para quem? Para Deus, não para os demônios. E na sequência, a quem ele servia? A gente vai vendo toda a descendência de Adão, né? 7, depois vai indo. Quem é que eles serviam? Quem é que eles invocavam? Quando nasce Enos, né, filho de 7, eles invocam a quem? Invocam ao Senhor. Então, sabe, rejeitem essa mentira de que a primeira religião é o animismo, né? Vamos dizer, essas religiões, né, tipo, ou as religiões indígenas, ou coisas de cunho africanos. Não sabe, primeiro nada. Isso aí é quando o homem passou a se esquecer. Olha só. Deuses estranhos provocaram azedos, abominações irritaram. O sacrifício ofereceu aos demônios, não a Deus, aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, aos quais não temeram vossos pais. Essa é a verdade. Essa é a verdade. E os pais, os primeiros pais, serviam ao Senhor. Amém. Não a esses novos deuses que vieram depois. Outro texto, meus irmãos. Vamos lembrar em 1 Coríntios, capítulo 10. Coríntios, capítulo 10, versículo 19.
Só um pouquinho, olha só. No capítulo 10, versículo 14, há uma exortação bem específica. Ó. Portanto, meus amados, fugir da idolatria. Então, o que é praticado na Umbanda, no Candomblé, todas as outras ramificações do culto africano são o quê? Idolatria. E a palavra diz, portanto, meus amados, fugir da idolatria. Aí ele diz assim, ó, no versículo 19 diante. Mas que digo que o ídolo é alguma coisa, ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa, antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Assim, meus irmãos, é algo terrível, mas eu já conheci, eu já congreguei com um casal, alguns anos atrás. Não era uma casa, era uma outra congregação. Mas que a esposa, ela tentou matar o marido. Sabe qual foi a forma como ela tentou matar o marido? Fazendo obra de feitiçaria. No caso, porque além de ser idolatria, essas oferendas, esses sacrifícios feitos na banda, no Candomblé, também são obras de feitiçaria. Ela justamente foi procurar algum pai de santo, e fez uma obra de magia, uma obra de feitiçaria ali, para tentar matar o marido dela. E ia na igreja. Então, sabe, veja como o negócio ali é algo terrível, né? Então, assim, cada um de nós possa estar bem atento, bem vigilante, saber jamais tenha se deixar levar por qualquer sugestão de se voltar para esse tipo de prática. Aí diz assim, então não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios, não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Versículo 22, hoje daremos o Senhor, somos nós mais fortes do que Ele? E quero abrir um outro texto agora que é lá em Hebreus capítulo 10, versículo 4 e diante. Já que estamos falando de sacrifícios, sabe que alguns eu não lembro agora se era da linha da Umbanda ou do Candomblé, mas eu sei que já foi argumentado assim. Deixa eu ver se encontro aqui rapidinho, citação aqui para não citar de maneira errada. Olha só, encontrei. Só para justificar a matança de animais oferecidos aos orixás, os adeptos do culto afro não hesitam em mencionar o sacrifício de animais nas escrituras sagradas, como se pode observar no livro de Donald Pearson. Aí aqui a informação que tem no livro desse homem, que é alguém que defende lá o culto do afro. Aí ele diz assim, somos tão cristãos quanto os católicos, mas seguimos também a lei de Moisés. Ele ordenou que os sacrifícios fossem feitos por cordeiros, cabras, bois, galinhas, pombos e assim por diante. Não é verdade? Nós apenas obedecemos aos seus mandamentos. Olha o nível da ousadia, né? De grande verdade cristão querendo seguir, como se fosse assim, o Antigo Testamento. Né? Mas vamos lá, meus irmãos, existe muita diferença, né? Entre o padrão de sacrifícios que havia no Antigo Testamento e o que de fato acontece no Candomblé, na Umbanda, esses mais antigos. Primeiro, no tempo lá de Moisés, havia outros deuses, havia sacrifícios a outros deuses, havia no caso assim, Baal, lógico, não eram deuses de verdade, eram falsos deuses,
mas Baal, Moloque, Quemose e tantos outros, né, deuses falsos, sim, Astarote, mas as pessoas faziam sacrifícios para esses outros deuses. Então, para início de conversa, quando eles fazem um sacrifício, eles estão fazendo isso para o Deus verdadeiro ou para deuses falsos? Para deuses falsos. Só por aí já dá morta nada, porque o povo lá que servia a Baal, não podia argumentar, não, mas é que Moisés disse que era para fazer sacrifício. Tudo bem, Moisés ali, na lei de Moisés tinha, né, sacrifícios, mas quem é que podia fazer o sacrifício? Qualquer um do povo podia fazer o sacrifício? Não, tinha que ser alguém da linhagem de Arão, tinha que ser um sacerdote descendente de Arão. Não podia lá, digamos que eu fosse lá da tribo de Judá, o outro lá fosse da tribo de Simeão, o outro da tribo de Rubem, mesmo do povo de Israel. Não podia cada um ir lá e fazer por conta própria um sacrifício para Deus. Tinha que ser da descendência de Arão. Então, tem alguém que é da descendência de Arão, será? No meio do pessoal do povo lá? Então, eu sei, nunca ouvi falar que se defendesse que alguém era da linhagem de Arão. Segundo ponto, os sacrifícios que havia no Antigo Testamento, eles apontavam para quem, meus irmãos? Para Cristo. Todos eles apontavam para Cristo. Havia algo de imundo naqueles sacrifícios? Não. Porque havia duas formas de sacrifício no Antigo Testamento. Os animais, havia aqueles animais que eles eram mortos. O sangue era derramado no altar. E o corpo do animal era completamente queimado, que era o chamado holocausto. Então, toda vez que vocês lerem holocausto na escritura, é porque o animal ele era completamente queimado. Agora, quando era uma oferta do pecado, quando era uma oferta pacífica, basicamente o que era feito era um churrasco. Porque o animal era morto, o sangue era derramado na borda do altar, mas a carne do animal ela era assada ou cozida e eles comiam a carne, tanto os sacerdotes como aqueles como o ofertante, eles que ofertavam o animal, eles comiam da carne. Ou seja, basicamente nós fazemos, lógico, a gente não oferece o sacrifício, a gente faz o que faz, e mata o bicho, a gente não vai lá e passa o sacrifício do bicho, não, a gente só mata o bicho e come. Alguém já carneou o bicho? A Marina já viu, né? Hoje do pai a carne. Mas, a pessoa que vai carnear o animal não está oferecendo um sacrifício, está só matando o animal para poder comer. Mas, quando o povo levava lá no templo ou no tabernáculo, né, o animal em sacrifício, o Senhor, em oferta ao Senhor, o animal era sacrificado e quando era o holocausto, era completamente queimado, então ficava sobrando alguma coisa para ficar se decompondo, apodrecendo. O animal que era comido, eles podiam comer no primeiro dia, quando era oferta pacífica, no máximo no segundo dia. No terceiro dia, era proibido eles comerem a carne no terceiro dia. Qualquer coisa que tivesse sobrado no terceiro dia, era completamente queimado. Por quê? Porque Deus não aceitava nada que pudesse se decompor, que pudesse apodrecer. Então, os sacrifícios que havia na lei de Moisés, eles não eram sacrifícios imundos, sacrifícios, sabe, que, como por exemplo aquilo que é feito aqui, muitas vezes vê numa esquina, uma galinha morta, e morreu. Só o bicho ali é deixado para apodrecer, para se decompor. Quem é que recebe esse tipo de sacrifício? Que é imundo, porque uma coisa está ali para se decompor, para apodrecer. O Espírito imundo. Agora, um Deus que é santo, né, os sacrifícios que eram feitos a Deus eram sacrifícios santos. E eles apontavam para aquele que é santo, que é Jesus Cristo. E aí nós temos em Hebreus, capítulo 10, Hebreus 10, versículos. Do versículo 4 em diante. Hebreus 10, versículos 4 em diante. Diz assim, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados.
Vejam que os sacrifícios que eram feitos na velha aliança não podiam de fato tirar os pecados. Não podiam. O texto é muito claro, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Falando já de Cristo. Holocaustos e orações por pecado não te agradaram. Ou seja, não foram suficientes, né? Não foram aceitáveis no sentido de remover o pecado. Porque se tivesse agradado, se Deus tivesse estado satisfeito com o sacrifício de animais para remover os pecados, não precisaria ter enviado o seu filho para morrer por nós. Por que Deus enviou o seu filho como sacrifício perfeito para nós? Porque os sacrifícios de animais eram completamente insuficientes. Não eram agradáveis. O que de fato agradou a Deus foi o sacrifício do seu filho. Esse sacrifício foi agradável. Então disse, versículo 7: eis aqui, vem, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer a Deus a tua vontade. Como acima diz: sacrifício e oferta e holocaustos, violações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse: eis aqui, vem, para fazer a Deus a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados com a oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. E assim, todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar os pecados. Mas este, Jesus Cristo, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus, daqui em diante esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo dos seus pés. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Glória a Deus. Então, que nós excluímos até só aquelas músicas aqui assim. Lembra, a gente chegou até a cantar uma época, né? Muitos atrás, dos encontros lá. Eu faria de novo, né? Isso, morreria de novo naquela cruz, né? Mas, mano, essa música é antiga. Morreria de novo naquela cruz. Pode até ser romântica, pode até ser, né? Mas que história é essa de Jesus morreria de novo? Morreria de novo. O texto, meus irmãos, é muito claro, é muito específico. O sacrifício de Cristo foi uma só vez. Qualquer sugestão, né, de um segundo sacrifício, de qualquer outro sacrifício, meus irmãos, é anular o sacrifício perfeito de Cristo. É não entender a obra que Cristo fez por nós na cruz. Sabe? É olhar apenas com romantismo, assim, tal, amadamente, assim, né? O amor pela igreja, e esquecer todo o restante. Esquecer todo o resto do significado da obra de Cristo na cruz. E não tem autor de composição nenhuma tem autorização para fazer isso. Né? Para esquecer, por exemplo, de um texto como esse que diz aqui. É coisa tremenda, porque com uma só oração aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Se precisa mais de uma, então quer dizer que aquela era imperfeita, quer dizer que aquela não foi, quer dizer que aquela fala de Jesus está consumado, né? Está aperfeiçoado, completado, né? Então não foi verdade. Se houvesse necessidade de alguma coisa a mais, de algum sacrifício. Então tudo isso são, irmãos, tanto o sacrifício de Cristo, ele extingue, ele abole, né, os sacrifícios que havia na antiga aliança, porque aqueles sacrifícios se cumpriram em Cristo, eles eram sombras, mas a realidade é Cristo, eles eram tipos que se cumpriram em Cristo, como também que dirá qualquer outro tipo de sacrifício. Daí sim, a questão de dizer que tem base em Moisés, que tem base na lei de Moisés, é só uma mentira, é só, vamos dizer assim, uma capa, né, para tentar esconder a idolatria deles. Porque nem se eles fizessem isso na época lá de Moisés, aquilo ia ser condenado como idolatria. Não ia ser aceitável, jamais, diante do Senhor. Mesmo naquele tempo em que os sacrifícios estavam ainda, né, em vigor.
Que dirá hoje, né, onde qualquer um que ousar sacrificar um animal, querendo, né, não, mas eu vou fazer aqui segundo o rito, aqui da lei de Moisés e tal, né? Se alguém ousar fazer isso, está anulando a obra de Cristo. Está, sabe, negando o sacrifício de Cristo na cruz. Para nós, já se encaminhando no fim, meus irmãos, tem um aspecto aqui que eu mencionei antes, né, sobre aquela divergência que há entre o pessoal do Candomblé e da Umbanda, onde um entende que morreu, extinguiu, não há mais nada depois, e o pessoal já da Umbanda que entende que existe reencarnação, só vai reencarnando e tal, que nem é no hinduísmo, budismo, kardecismo e tudo mais. Nós temos aqui em Hebreus capítulo 9, versículo 28. Para alguns provavelmente vai estar até na mesma página. Já estava em Hebreus 10. Então, Hebreus 9, 28 vai dizer assim, ó. Aliás, 28 não, perdão, 9, 27. Diz assim: como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disto o juízo. O que acontece, meus irmãos? Quantas vezes está ordenado aos homens morrerem? Uma vez. Não é duas, não é três, não é indefinidas vezes. É uma só vez. Ah, mas e o Lázaro lá não ressuscitou, não morreu uma segunda vez? Mas é o Lázaro. Não foi o Lázaro que, não é o Lázaro que vai lá, reencarna, nasce de novo com outra pessoa e daí vai morrer uma segunda vez. Não. No caso das ressurreições que houveram na Escritura, né? Aqueles, por exemplo, que Eliseu ressuscitou, que Elias ressuscitou, aqueles meninos, né? Ou aquela menina, filha de Jairo, que Jesus ressuscita, o Lázaro, aquela Tabita, né, que Pedro ressuscita, o Eutico, que Paulo ressuscita, filho da viúva de Naim, né, que Jesus também ressuscita. Ou seja, a pessoa morreu e a própria pessoa, estava ali o corpo da pessoa, ressuscitou. Não tem nada a ver, mas nada mesmo com reencarnação. É óbvio que isso não está em contradição com Hebreus, capítulo 9, versículo 7. Os homens estão ordenados a morrer uma vez. Isso aqui é a regra. No caso das ressurreições, foram exceções, mas qual foi a exceção? Ressurreição. A exceção não foi reencarnação. A exceção foi ressurreição. Porque reencarnação é algo impossível na Escritura. Não existe, não tem como alguém dizer que crê na Escritura e ao mesmo tempo dizer que crê em reencarnação. São duas coisas completamente incompatíveis. Qual é o padrão? Aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo, ou seja, depois da morte vem a prestação de contas de Deus. Depois da morte, uma vez que morreu, está definido, está selado o destino eterno da pessoa. Mesmo que vai sim haver, né, o juízo lá, né, no grande dia, o juízo final, o juízo eterno, mas, né, no momento que morreu, já está definido. Quando lá tem o rico e o Lázaro, o rico foi para o inferno, o Lázaro foi para o paraíso, foi para o seio de Abraão. Há uma mudança depois? Poderia o Lázaro vir ainda a se perder e ir para o inferno? Poderia o rico deixar de estar naquela condição de sofrimento e, quem sabe, depois de muito tempo, vir transpor ali aquele abismo e ir para o paraíso? Poderia haver alguma mudança depois? Não mais. Cada um estava ali, o rico no inferno, o Lázaro no descanso, no repouso, ambos conscientes, não estavam ali dormindo, no sono da alma, né, como os adventistas falam, né, estavam ambos conscientes, tanto Lázaro como o rico estavam conscientes e apenas esperando de fato o juízo final, a ressurreição, né, quando
Óbvio que a ressurreição existe uma diferença, né? 1000 anos, né? A ressurreição dos justos e a ressurreição dos ímpios. Os justos ressuscitam antes do milênio, os ímpios vão ressuscitar após o milênio. Mas, independente do momento da ressurreição de um ou de outro, vai haver um juízo final onde todos que serão julgados vão estar ressuscitados. E posteriormente, estado eterno, novos céus e nova terra para os santos, e no lago de fogo para os ímpios. Não é nisso que creem nem o pessoal do Umbanda, nem do Candomblé, nem de nenhuma dessas religiões sacras. Não creem em inferno, não creem que de fato vai haver uma prestação de contas, que vive só uma vez, e depois disso há uma prestação de contas, onde tem o destino, ou o céu, ou o inferno. Não existe esse tipo de crença entre eles. É óbvio, né, que, pessoal, que eu cheguei dentro da só a escritura, ou seja, a nossa fé ela tem que ser somente na escritura. A nossa regra, a Bíblia, ela é a nossa regra de fé e prática. Ou seja, tudo aquilo que nós cremos e praticamos tem que estar baseado na escritura. É óbvio que as doutrinas que o pessoal das religiões de matriz africana, de modo algum, para eles a escritura é o livro nosso, né? Deles, para eles a Bíblia não diz nada para eles. Então também eles não vão crer nas doutrinas essenciais, principais que nós temos, né, no Evangelho. Por exemplo, há algum tipo de fé no sacrifício substitutivo de Cristo? Não. Há uma fé na Trindade, na divindade de Cristo? Não. O inferno, já comentei. Salvação, nem se usa esses termos, né? Salvação no meio mas salvação pela graça por meio da fé nem faz sentido. Assim. Sabe, muitas doutrinas elas são essenciais para o povo de Deus, para as religiões de matriz africana, elas não fazem nenhum sentido no contexto, né, deles. Então, assim, nós vamos aqui, primeiramente, né, nós estejamos bem firmados na verdade, na sã doutrina, firmados na escritura, que estejamos capacitados, que assim, possamos pedir a Deus essa sabedoria, né, para que quando a gente se deparar com qualquer, às vezes nós vamos ter ali um parente, um amigo, um colega de trabalho, né, um vizinho, alguém que se depara na rua ali e tal, que segue essas religiões. Que nós vamos orar por sabedoria, que Deus venha nos capacitar pela palavra, que venhamos a crer de fato que a palavra, que a escritura, que o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E não temos receio de evangelizar aqueles que fazem parte dessas religiões. Sabe que muito hoje se fala de intolerância religiosa. E isso, sabe, muitas vezes se fala nesse tom, assim, especialmente focando em nós, cristãos, evangélicos, protestantes, como que para tentar nos amordaçar, para tentar colocar uma faixa na nossa boca, assim, que não falemos da nossa fé. Se tem um princípio bíblico, meus irmãos, que diz assim, criei, por isso falei. Então, se nós cremos, nós vamos falar. Se nós cremos no Evangelho, nós vamos falar do Evangelho. Se nós cremos na Escritura, nós vamos falar da Escritura. Se nós nos omitimos, se nós não falamos, então é sinal que fé é essa. Ou senão que nós não cremos, ou que a nossa fé é tão mísera, sabe, que não nos leva nem a ponto, de compartilhar a verdade do Evangelho. O que nós temos sobre isso? Nós temos que os adeptos das religiões de cunho africano, eles são salvos? Nós cremos nisso? Não. Nós cremos que se eles continuarem seguindo as religiões, eles vão ir para o inferno? Sim, é nisso que nós cremos.
Então, agora vem uma outra questão. Lembra que eu falei lá no início, né? Sobre a batalha. Voltando lá para Efésios. Efésios 6, e aqui finalizamos. Efésios 6, versículo 12. Só 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Então, qual é o ponto, meus irmãos? A nossa luta, a nossa batalha não é contra as pessoas que são adeptas dos cultos africanos. A nossa luta não é contra os pais e mães de santos, contra o pessoal que vai em terreiro, em banda, em candomblé. A nossa luta não é contra eles. A nossa luta justamente é para resgatá-los. Aleluia. Amém. A nossa luta, sabe, é contra, como diz aqui, nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas do céu, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, que justamente são essas hostes espirituais da maldade, são aqueles que estão justamente aprisionando toda essa gente, debaixo do engano. E o nosso objetivo, se nós de fato amamos essas pessoas e entendemos que eles estão perdidos, o nosso objetivo vai ser o quê? Evangelizá-los. Vai ser falar a verdade em amor para eles, para que eles possam, uma vez tendo contato com o Evangelho, venham a crer. Como crerão se não há quem pregue? Como crerão se não há quem pregue? Então, que nós venhamos a pregar, para que creiam, invoquem o Senhor e sejam salvos. Aleluia. Amém, meus irmãos?